Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em acupuntura e ajudo acupunturistas e auriculoterapeutas a dominarem as técnicas do diagnóstico rápido e fácil da medicina chinesa e que levam menos de 20 minutos e que realmente resolvem os padrões de desarmonia dos pacientes. E hoje eu vou falar sobre um estudo de caso de vertigem. E eu gostaria de convidar vocês para participar dos nossos canais do Instagram, do YouTube, do Facebook, e tem muito conteúdo lá. Comente, compartilhe e curta, ok? Vamos dar início ao nosso estudo de caso sobre a vertigem. O que nós encontramos normalmente na nossa prática clínica? Paciente A apresenta vertigem acompanhada de tinidos e rubor facial e náuseas. Mas existe também um paciente B que também apresenta vertigem, porém agora acompanhada por plenitude peitoral e sensação de sufocação. Mas também tem aquele paciente C que apresenta vertigem também, que é agravada com esforço físico, sente palpitação, insônia, respiração curta e cansaço. E ainda tem um paciente D que apresenta vertigem acompanhada de tinido e também agravada com esforço físico, e também tem aquele paciente D que apresenta uma vertigem com plenitude peitoral e que também tem tinido, rubor, e ainda tem o paciente E que apresenta vertigem acompanhada de plenitude peitoral e agravada com esforço físico, e ainda tem outros mais pacientes que têm vertigem, que tem uma mistura de todos eles. E agora, como você vai tratar? Não sabe realizar os 4 métodos de diagnóstico. Você tem lá vários pacientes com vertigem e acompanhada de vários sinais diferentes, misturados. A pergunta é essa: como você trataria a vertigem desses 3 pacientes ou desses vários outros pacientes que eu citei aqui, com a mistura desses 3, somente desses 3. Então veja, são 3 pacientes diferentes, mas que você pode ainda ter muito mais se combinar os sinais e sintomas. Como se trataria a vertigem destes pacientes? Seria tudo igual? Como seria este tratamento da vertigem? E o que o acupunturista deve saber sobre a vertigem? Antes de qualquer tratamento, o que o acupunturista deve saber sobre a vertigem? A vertigem, na medicina chinesa, é chamada de Xuan Yun. E ela, claro, é causada por diversos padrões de desarmonia, como vocês viram ali atrás. Os pacientes podem ter vertigem, mas ter outros sinais e sintomas que estão acompanhando essa vertigem. E a gente pode afirmar que é a mesma vertigem? Não, não podemos fazer isso. Não aqui na medicina chinesa. Então, a vertigem é causada por diversos padrões de desarmonia, entre eles a deficiência de Qi, ou a deficiência de Xue, ou também pode ser uma deficiência de Yin do Yin, pode ser uma deficiência do Jin do Yin, pode ser uma deficiência do mar da medula, ou até, agora, uma hiperatividade do Yang do fígado. Pode ser uma mucosidade obscurecendo o Yang límpido. Então, a vertigem é o resultado de várias síndromes, vários padrões de desarmonia, porém, também pode ser resultado da evolução dos padrões de desarmonia. No caso, inicia lá com uma deficiência de Qi. Todo mundo que tem uma deficiência de Qi vai ter vertigem? Não, mas essa deficiência de Qi pode estar num patamar muito elevado, causando a vertigem. Então, existiu uma evolução da deficiência de Qi, mas essa deficiência de Qi pode ter evoluído para uma deficiência de Xue, porque Qi e Xue têm uma relação muito íntima. Se tem uma deficiência de Qi, daqui a um tempo vai ter também uma deficiência de Xue. Pode ser uma evolução aqui? Pode.
Essa deficiência de Xue, uma vez que Xue e Yin estão também intimamente ligados, pode gerar uma deficiência de Yin? Pode. E aí a coisa vai cada vez, em termos de deficiência, causando mais e mais prejuízos, conforme o padrão de desarmonia da vertigem. Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode estar num estágio, pode estar em outro estágio. Mas nós temos também as vertigens causadas por excesso. Essas que eu falei são as vertigens causadas por deficiência, mas também podemos ter as vertigens causadas por excesso. Um excesso da hiperatividade do yang do fígado, uma mucosidade obscurecendo o yang límpido, uma mucosidade obstruindo os orifícios do coração que tem uma conexão direta com o Shen. Então veja, nós temos aqui vários padrões de desarmonia, não são só esses padrões, tem outros padrões ainda que nós podemos, subpadrões, vamos dizer assim, que pode estar aqui, mas esses são aqueles que nós mais encontramos nas vertigens, né, no universo da vertigem. E a vertigem é o resultado da evolução dos padrões de desarmonia. Uma coisa vai puxando outra, ou até a própria deficiência de Ti vai gerando uma deficiência maior de Ti, e essa deficiência maior de Ti vai aumentando até que realmente ela é, vamos dizer assim, a base daquela deficiência, daquela vertigem, a deficiência de Ti. E a questão principal que o acupunturista deve responder, e aqui até eu vou deixar maior, qual é a questão principal que o acupunturista, você acupunturista, deve responder em primeiro lugar? Por que este padrão iniciou? Então você vai dizer, olha, foi uma deficiência. É uma deficiência de Yin do Yin. Ok, encontrei que aquela vertigem é uma deficiência. Fiz o meu diagnóstico pelos 4 métodos e encontrei que a vertigem tem como a manifestação, a causa manifestação, deficiência do Yin do Yin. Ok. Agora, a questão principal, que antes de colocar agulha, por que este padrão começou? Por que tem uma deficiência de Yin do Yin? Que tem, ótimo, tá lá, é fato. Essa vertigem é devido a uma deficiência de Yin, é fato. Agora, por que existe uma deficiência de Yin do Yin? É esta pergunta que é o principal que o acupunturista deve responder, essa é a questão mais fácil da acupuntura. É tal coisa, é tal padrão. Encontrar o padrão é a coisa mais fácil que tem na acupuntura. Porém, não é somente isso que o acupunturista tem que fazer. O que ele tem que fazer e responder antes de colocar ou escolher qualquer ponto, por que tem deficiência de Yin do Yin? Por que tem uma deficiência de Jin do Yin? Por que tem uma deficiência do mar da medula? Que tem, mas por que tem? Queira responder essas perguntas antes de pensar em ponto. Porque se no momento em que fala, essa vertigem é por conta da deficiência do Yin do Yin, vamos colocar tal ponto. Pontos bons para a deficiência do Yin do Yin. Está errado o tratamento. Por quê? Pense comigo. Se você chegou numa deficiência, não importa do que, aquela vertigem tem como o padrão de desarmonia gerador, causador da vertigem é a deficiência do Yin do Yin, ok. Se eu tratar somente isso aqui, só a deficiência do Yin do Yin, o que eu estou tratando aqui? Somente a manifestação. Somente a manifestação. Por quê? Porque eu ainda não respondi isso aqui. Porque tem deficiência do Yin do Yin. E é esta resposta que todo acupunturista deve encontrar.
E como o acupunturista pode diferenciar as síndromes? Muito bem, através dos 4 métodos de diagnóstico da acupuntura. Não tem como escapar dos 4 métodos de diagnóstico. Você pode até se esconder dos 4 métodos de diagnóstico, dizer isso não é importante para mim. Por quê? Porque eu sei como resolver a vertigem. Ok, aí eu volto para a pergunta: como você está fazendo o tratamento da vertigem? Como você está fazendo o tratamento da vertigem? Se a vertigem tem causas diferentes, tem manifestações diferentes, é tudo igual? Não. Precisamos fazer os 4 métodos de diagnóstico para fazer a diferenciação. Por isso existe a diferenciação das síndromes. Se não existisse esta palavra na acupuntura, diferenciação de síndromes, ok, é tudo igual. Mas existe a tal da diferenciação de síndromes. Se existe, na acupuntura existe a diferenciação de síndromes, então nós devemos seguir essa diferenciação de síndromes. Por quê? Porque ela faz parte da acupuntura. Se ela faz parte da acupuntura, nós não podemos ignorá-la, simplesmente ignorá-la. Por quê? Porque não conhecemos adequadamente esses métodos de diagnóstico, que são aqueles métodos que aprendemos sempre na acupuntura. Ausculta e olfação, observação, palpação e anamnese. E uma coisa interessante aqui é que o que nós usamos nos 4 métodos de diagnóstico, o que é que nós usamos para realizar esses 4 métodos de diagnóstico? Os nossos órgãos de sentido. Nada mais do que os nossos órgãos de sentido. A ausculta, olfação, observação, palpação, anamnese. Todos os órgãos de sentido estão sendo usados quando nós realizamos os 4 métodos de diagnóstico. O nosso equipamento de diagnóstico somos nós. Não tem aparelho que substitua o que eu ouvi, o que eu cheirei, o que eu vi, o que eu falei, o que eu senti na boca, o que eu senti na mão, o que eu perguntei. Não existe aparelho nenhum que substitui isso, não na acupuntura. Então, a gente pergunta, mas e o diagnóstico médico? Veio com o diagnóstico médico que o paciente tem vertigem. Ok, é uma informação importantíssima. Às vezes tem parâmetros nutricionais, tem parâmetros de sangue, tem parâmetros de substâncias, tem vários exames médicos que nós podemos sim nos apoiar para fazer o nosso tratamento, mas não é o que determina o nosso tratamento, porque o nosso tratamento tem que passar pela diferenciação de síndromes, e para passar pela diferenciação de síndromes tem que realizar os 4 métodos do diagnóstico. Você tem que ouvir, cheirar, observar, palpar, perguntar. Você tem que fazer todas esses 4 métodos de diagnóstico. Para quê? Para fazer e realizar a diferenciação de síndromes. Por quê? Porque o diagnóstico médico não vem te dizendo: este paciente tem vertigem por conta de uma deficiência do yin do rim, e essa deficiência do yin do rim vem por conta de tais coisas, tais coisas, tais coisas e tais coisas. O diagnóstico médico vem dessa forma? Não vem. Então, vai ajudar o diagnóstico? Vai, porém, não vai me dar a resposta do que eu preciso. Qual é a diferenciação de síndromes desse paciente? Este diagnóstico médico aqui não me dá essa resposta. E meu tratamento com a acupuntura vai se basear no diagnóstico do médico ou vai se basear no meu diagnóstico da acupuntura, em que eu realizei observação, eu cheirei,
eu ouvi o paciente, eu conversei com o paciente e eu palpei o paciente. Porque o nosso diagnóstico é baseado no acupunturista, nas sensações do acupunturista. Sensações que eu falo não é aquela sensação, nossa, tô sentindo não é nada do além. É sensação, órgãos de sentido, o que eu vi, o que eu cheirei, o que eu ouvi, o que eu falei, o que eu senti de sabor, o que eu palpei, é essa sensação. Até palpável, né? É uma sensação do acupunturista, o que ele percebeu em seus 5 órgãos de sentido. Esta é a melhor forma do diagnóstico da acupuntura. Por quê? Porque é baseada no que os grandes mestres da acupuntura nos ensinaram e nos deixaram em livros. Foi todo o desenvolvimento da acupuntura baseado em quem? No acupunturista. Tudo isso é baseado na capacidade que o acupunturista tem de cheirar, de ver, de ouvir, de falar, de palpar. É baseado na capacidade de cada um dos acupunturistas. Então, precisamos, sim, melhorar cada vez mais nosso método de diagnóstico. Precisamos desenvolver cada vez mais o nosso método de diagnóstico. Chegar numa perfeição nos nossos 5 órgãos de sentido. Aí sim, nós temos o diagnóstico perfeito. Ah, mas eu vou chegar lá? Quando a gente começa, podemos ter dificuldade? Podemos. A gente pode ainda não saber escutar, a gente ainda pode saber não saber o que olhar, não saber o que cheirar. Nós não sabemos ainda, precisamos aprender, e este é o caminho do acupunturista, aprender o método de diagnóstico da acupuntura. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Então, precisamos desenvolver. Agora, o que diferencia um acupunturista de um outro profissional da saúde? É que o acupunturista tem esse método de diagnóstico. O outro profissional da saúde, não importa que seja o bambambam da medicina, o bambambam da fisioterapia, não importa. Eles não têm esse método de diagnóstico da acupuntura. Nós temos as centenas de métodos de diagnóstico que tem o médico, que tem o fisioterapeuta, que tem o educador físico, o psicólogo. Nós temos? Não, nós não temos, mas nós temos o método de diagnóstico da acupuntura, que é o que nos importa. Por quê? Porque nós somos acupunturistas. Como acupunturistas, eu preciso saber como é feito o diagnóstico e como é o diagnóstico do médico? Não, não preciso. Por quê? Porque eu não sou médica, eu sou acupunturista. Eu preciso saber, sim, o diagnóstico da acupuntura. E tem que ser muito bom. Por quê? Porque eu sou um profissional de acupuntura. Um profissional de acupuntura que não sabe fazer o seu diagnóstico, o que é? E por que diagnosticar a vertigem de acordo com a medicina chinesa é importante para o acupunturista? Vocês acham que é importante para o acupunturista saber diagnosticar a vertigem de acordo com a medicina chinesa? Claro, né? Porque sem realizar o diagnóstico adequado, o tratamento pode estar errado. E se o tratamento pode estar errado, isso pode prejudicar o paciente? Claro que sim. O fato de, só tô pondo agulha, não vai prejudicar em nada. Se eu tiver certa, vai ajudar. E se eu estiver errada, também não vai fazer nada? Não, pode prejudicar o paciente. Pode dar uma reação daquelas abruptas, tipo súbita, mas prejudicou o paciente. Por quê? Porque o tratamento está errado. E não é porque a acupuntura não vai dar aqueles mal-estar súbitos, pode até dar, mas é muito raro dar. Não é porque não dá, é que o paciente não está prejudicado. Eu posso estar prejudicando um pouquinho de cada vez, e ele, ao invés de melhorar, vai cada vez ficando pior. É isso que a gente quer? Não, né?
E como saber qual padrão de desarmonia está causando a vertigem sem realizar o diagnóstico da acupuntura? Então, é aquele caso de que apareceram 3 pacientes ao mesmo tempo com vertigem, porém acompanhado com outros sinais, acompanhada de outros sinais diferentes. Cada um tem os seus sinais diferentes além da vertigem. Como que eu vou saber que padrão de desarmonia está em cada um deles sem eu realizar um diagnóstico do tipo, esse aqui é tal, esse é tal, esse é tal, ou é tudo igual, porque é vertigem? Então, o diagnóstico da acupuntura, lembre-se sempre, não tem aparelhos, não tem equipamentos, não tem nada. Não tem valores de referência em exames de sangue, de urina, de fezes, não tem nada disso. O que tem o diagnóstico da acupuntura? Somente os nossos órgãos de sentido. A visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Às vezes a pessoa fala assim, paladar, mas como que eu vou usar o paladar no diagnóstico? Quando o acupunturista começa a desenvolver os 5 órgãos de sentido para fazer um diagnóstico, ele começa a sentir o sabor do paciente. Sem muita coisa, mas às vezes, quando você toca o paciente para fazer uma palpação, por exemplo, vem um sabor na boca, às vezes vem uma secura na boca, às vezes vem saliva, muita saliva na boca. Isso é paladar. Isto você está aumentando a sua capacidade sensitiva de sentir os seus órgãos de sentido usando um tato, a visão, o olfato. Às vezes você consegue cheirar o paciente, não o cheiro do perfume, nem do desodorante, né, na água de cheiro, mas você consegue cheirar aquele paciente e ao mesmo tempo no paladar você sente também o sabor. E isso vem com o tempo, com o desenvolvimento dos órgãos de sentido. Quando nós chegamos no ponto de que você sente o cheiro, e isso acontece muito na prática clínica, quando você sente o cheiro, você comenta às vezes, igual eu comentava com algum aluno, olha, perceba o cheiro do paciente. Mesmo assim, estando de longe, você não precisa chegar pertinho para sentir o cheiro do paciente. Mesmo de longe, se você tem um bom olfato, você consegue sentir o cheiro dele. Perceba que o cheiro é um pouquinho azedo, um pouquinho doce, um pouquinho queimado. E muitos alunos não conseguiam sentir o cheiro. Nem chegando mais perto não conseguia sentir o cheiro. Por quê? Porque ainda não aguçou os sentidos, os órgãos de sentido. Então, é um trabalho que você tem que desenvolver todos os dias, todo instante. E não é somente atendendo o paciente, mas em todos os momentos da vida. Por exemplo, o tato. Perceba as coisas, pegue coisas e comece a perceber cada detalhe daquilo, de olho fechado, para você poder aguçar o seu tato. O paladar, cada vez que você come ou experimenta alguma coisa, procure sempre aguçar o seu paladar. Não somente comer num sentido mecânico, mas sim colocar cada coisa que você coloca na boca, começar a perceber o sabor daquele alimento, o sabor que tem, o sabor secundário, o sabor terciário, que sabores são esses. Ficar sempre atento em não somente naquele ruído ou naquele som que você está prestando atenção, mas tentar ouvir todos os sons que estão ao seu redor ao mesmo tempo. Visão, a mesma coisa, não somente aquilo que eu vejo, mas toda a visão periférica que tem aqui do lado, perceber e aguçar todos esses órgãos de sentido. Mas eu tenho uma visão que tenho que usar grau 7. Não é só essa visão, mas é perceber as coisas que estão acontecendo no lado. Isso vai até ajudar a melhorar a sua visão. O
diagnóstico da acupuntura é mais acurado quanto mais o acupunturista aprimora o que? O seu conhecimento, a sua concentração, a sua sensibilidade e a sua humildade. Sim, conhecimento é óbvio. Quanto mais eu conheço, melhor o diagnóstico é. Quanto mais eu estou concentrado, melhor o diagnóstico é. Quanto mais sensibilidade eu tenho, melhor o diagnóstico é. E por que humildade mesmo? Porque eu preciso ter humildade para melhorar o meu diagnóstico? Porque sabemos que nós temos 3.000 anos, pelo menos, de conhecimento da acupuntura que nós precisamos aprender. E nunca acreditar que já sabemos tudo, porque ter 3.000 anos de conhecimento vai levar muito tempo para a gente adquirir, para a gente interiorizar todos esses conhecimentos. A gente vai morrer e não vai ter aprendido tudo. Então, é ter humildade de falar, eu ainda preciso aprender muita coisa para ser um mestre, um grande mestre e deixar o meu registro na história. Quer deixar o seu registro na história da acupuntura? Então tenha humildade para quê? Para estudar mais, para conhecer mais, para aprimorar mais, para concentrar mais, para querer ter mais sensibilidade. Sempre que a gente chega nesse ponto, eu já sei tudo. Eu tenho o meu máximo de concentração e eu já sei, minha sensibilidade já está toda desenvolvida. Quando eu chego nesse ponto, eu não desenvolvo mais. Olha que triste, não desenvolve mais. Por quê? Porque eu cheguei no meu máximo. E será que o máximo é tudo aquilo que a gente precisa? Ou será que a gente não vai chegar? Ou é bom não chegar no máximo? Porque para mim o bom não é chegar no máximo, é sempre estar buscando cada vez mais, porque na hora que a gente chegou no ápice, qual é o próximo passo? É a gente despencar. Então eu não quero despencar, eu quero sempre estar indo em direção ao máximo. Qual é a maneira mais fácil de tratar a vertigem na acupuntura? Existe uma maneira fácil de tratar a vertigem? Claro que existe. A maneira mais fácil de tratar a vertigem é com protocolos prontos ou M-protocolos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de protocolos prontos, mas M-protocolos, o que é isto? Muito bem, o que é M-protocolo? É isso. Vertigem é causada por vento. Isso é um M-protocolo. De onde veio essa afirmação? Vertigem é causada por vento. Ah, existe caso que a vertigem é causada por vento? Sim, mas todos os casos são por causa de vento? Não. Então, supor que toda vertigem é causada por vento, isso é um M-protocolo. Parece que está certo, mas não está. M é metade, né? É metade certo. Não está certo. Por quê? Porque nem sempre é. Isso quer dizer que quando eu uso o M-protocolo da vertigem, que é vertigem causada por vento, eu já tenho meu princípio de tratamento. Apaziguar o vento. Preciso apaziguar esse vento. E aí, o que eu vou fazer? Vou utilizar pontos que eliminam o vento. Parece certo, parece que está tudo certo. Eu tenho uma causa, o vento, eu tenho o princípio de tratamento, que é apaziguar aquele vento, e tenho os pontos certos, pontos para eliminar aquele vento. Parece tudo certo. De acordo com a medicina chinesa, parece tudo certo. Eu tenho tudo, eu tenho a causa, eu tenho o princípio, eu tenho o ponto. Mas isso é um M-protocolo. Por quê? Porque ele não foi feito baseado em diagnóstico. Ela é apenas a metade da história. Em alguns casos, nem metade da história, né? Por quê? Porque a história é outra. Porque não tem vento. Pode nem ter vento naquela coisa. E aí? Eu tô lá, eliminando vento, eliminando vento, eliminando vento e nada. Isso é uma questão de sorte. É uma questão de sorte. Se tiver vento, ok. Se não tiver vento, não fiz nada.
Então, no M-protocolo tem 2 resultados. Tem vento? Tratei a vertigem. Não tem vento? Não tratei a vertigem. 50-50. Isso não é sorte? Se tiver vento, ok. Se não tiver vento, não ok. Tem outra palavra para isso, mas vamos usar não ok. Não tratei o vento. E agora, você vai realmente confiar na sorte para tratar o seu paciente? Vai que ele tem. Vai que ele tem vento e eu acerto o tratamento. Agora, vai que ele não tem vento. E aí? Você tratou lá 10 sessões, ele te pagou 10 sessões de tratamento com acupuntura e você não resolveu nada. Qual é o sentimento que fica em você? O paciente, ele não sabe disso, ele não sabe que você fez o tratamento errado. Ele simplesmente vai pensar, realmente a minha vertigem é difícil de ser tratada. Nossa, vou fazer mais 10 sessões com esse acupunturista, porque afinal ele é bem simpático, ele me trata bem, eu gosto de vir aqui porque tem um bom papo, piriri, parará. Mas é assim que você quer tratar o seu paciente? Porque você tem um bom papo, porque você é simpático, porque você é agradável, porque além da acupuntura você faz outras coisas, você faz aurículo, você faz isso, você faz aquilo. Nossa, ele se empenha ao máximo para tratar minha vertigem, mas veja, está tratando a vertigem errada. Não importa se o tratamento, se toda a atenção é excelente, é nota 10, mas se o tratamento é nota 0, então na média está no 5. Adianta alguma coisa? Para o paciente, ele não entende a acupuntura. E para ele, o tratamento é assim. O tratamento é assim mesmo. Agora, aqui dentro, lá no fundo do seu coração, como que tá? Tá em paz? Tá, eu fiz o meu melhor, e o meu melhor é baseado num diagnóstico muito bem feito. Isso tá em paz? Isso tá certinho? Então, queira apaziguar o coração em relação a tratamentos. Não jogue dados na sua clínica com o seu paciente. E qual a forma certa para tratar vertigem com acupuntura? Agora nós chegamos no ponto certo. Qual é a forma certa? Veja, o acupunturista deve ter total controle da situação. E aqui é total controle da situação. É aquela questão, eu sei o que é essa vertigem, de onde veio, porque ele sabe tudo, ele tem controle total da situação. O acupunturista deve ter total aptidão para fazer e realizar o diagnóstico. O diagnóstico do quê? Da acupuntura. Não adianta fazer outro diagnóstico, é o diagnóstico da acupuntura. O acupunturista deve ter total conhecimento do início, do desenvolvimento e da manutenção dos padrões de desarmonia. Veja, a vertigem, ela é uma manifestação, mas eu preciso agora saber todas as outras coisas. E o acupunturista deve ter total conhecimento dos nós. Ok, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Vou colocar mais aqui para sobrar espaço. Se eu te der um desenho desse jeito, você não tem a mínima ideia do que se trata, né? Mas veja só, eu tenho uma vertigem, eu não, o teu paciente tem uma vertigem. Quando ele chega no seu consultório, ele está aqui, ó, nessa estradinha, ele está aqui, ó, tem vertigem. Quando vai terminar essa vertigem?
vai depender do que? Do seu tratamento. Ele está nesse trecho da estradinha, que já é a manutenção da vertigem. Ele já está com aquela vertigem sendo mantida por alguma coisa. Quando ele chega, então ele está nesse trecho amarelo. Você precisa saber como essa vertigem se desenvolveu. Você precisa saber como essa vertigem foi transmitida. Isso quer dizer que ela teve um início. Você precisa ir atrás desse início. Mas veja, além do início, ainda tem outra coisa. Tem uma causa. Existe uma causa primordial aqui que deu o start. Deu origem ao padrão inicial, padrão de desarmonia inicial. Esse início é o meu primeiro padrão de desarmonia que apareceu quando aconteceu essa causa. Aí, a partir dele, ele foi sendo transmitido, ele foi sendo desenvolvido e agora ele está numa manutenção. Manutenção é assim, existe a questão e como eu ainda não eliminei nada disso, tudo está se mantendo. Eu eliminei a causa? Não, a causa está lá, então a causa continua dando força para esse início. Esse início continua transmitindo, transmissão continua sendo desenvolvido e cai na manutenção. Por quê? Porque tudo isso ainda está acontecendo. Porque não é porque eu estou na manutenção ou ainda estou aqui no desenvolvimento não tá, né? Vai estar na manutenção. Não é porque eu estou aqui que isso aqui sumiu, que isso aqui sumiu, que isso aqui sumiu, que isso aqui sumiu. Não. Existe a manutenção justamente porque nada disso aqui sumiu. Ainda está sendo transmitido, desenvolvido e mantendo aquela situação. Isso quer dizer que o seu paciente está aqui. Quando vai terminar? Quando o acupunturista tiver controle total da situação, quando ele tiver aptidão para realizar um diagnóstico bem feito, quando ele tiver todo esse conhecimento do início do desenvolvimento, manutenção e tal, e quando ele tiver o conhecimento dos nós, aquilo que está realmente segurando aquela situação, aquilo que realmente está fazendo a manutenção acontecer. Tudo isso vai depender do acupunturista. Quando termina, vai depender do acupunturista. E agora, de acupunturista para acupunturista, como tratar a vertigem com acupuntura? Então, nós temos ali a causa, esta causa que nós temos que ir atrás, deu início ao primeiro padrão de desarmonia. Este primeiro padrão de desarmonia foi desenvolvendo e transmitiu para outras coisas. Aconteceram outros eventos a partir deste primeiro padrão de desarmonia. Nessa transmissão, desenvolveu-se outros padrões também de desarmonia. E agora tudo isto está se mantendo, chegou num patamar de manutenção. Vai continuar desenvolvendo e vai continuar transmitindo? Vai continuar no tempo, vai continuar piorando? Vai, mas nós pegamos essa pessoa aqui na manutenção da vertigem. Ainda não foi piorado para chegar aí em desmaio, em perda de consciência, ainda não está lá. Está só numa vertigem, mas se continuar, vai chegar nisso? Vai. Por isso, quando termina, vai depender do acupunturista, vai depender do paciente, vai depender de vários fatores aqui. Por quê? Porque não basta fazer acupuntura, a gente precisa ver todo o contexto daquele paciente para realmente lidar com a vertigem. Lembrar que a vertigem é uma manifestação, então a vertigem está aqui, na manutenção. Ela é uma manifestação. Muitas vezes a gente pensa, a vertigem é a doença. Não, ela é uma manifestação. Existem outras coisas ali que, entre uma delas, é a manifestação. Lembra lá que o paciente apresenta tinido, apresenta náusea, ele pode ter vindo, não necessariamente por uma vertigem, mas por conta da náusea.
Ele pode ter vindo pela sensação da sufocação e não necessariamente pela vertigem. Ele pode ter vindo porque tem insônia, tem cansaço e não por conta da vertigem. Muitos sinais e sintomas e muitas manifestações, a pessoa já está acostumada a dar aquela tonturinha assim, mas nossa, essa plenitude no peito, essa sensação de sufocação é terrível, eu vou fazer acupuntura para isso. Mas ali ele fala que tem vertigem também. Então muitas vezes a vertigem, ela não é tanto aquilo que a pessoa vê, a não ser que a vertigem seja realmente a questão perigosa, a pessoa já está desfalecendo, a pessoa já está caindo, aí sim a vertigem passa a ser algo importante. Mas só aquela tonturinha que a pessoa sente ainda não é. Por quê? Porque às vezes os outros sinais são piores. Então ele vem por conta desses outros sinais piores que a vertigem. Então lembrar que a vertigem é uma manifestação. Quem está mantendo esta vertigem? Quem está mantendo essa vertigem? De onde ela veio essa vertigem? Quem transmitiu tudo isso? E quem iniciou tudo isso? E por que iniciou? São as perguntas que todo acupunturista deve responder, né? A manifestação está aqui. Todo acupunturista deve ter essas respostas. No caso, se nós somos professores, no meu caso eu era professora e eu era também responsável do ambulatório. Aí tinha lá uma pessoa que vinha com vertigem. E o aluno fala assim, mas como que começou isso? Eu tenho que saber a resposta. Aí eu falar assim, tem que, não sei de onde que veio. Não é a resposta que o professor tem que dar. Ele fala assim, olha, veio por conta disso, olha aqui, observa aqui, parará, tá vendo tudo isso? Você tá vendo esse caminho aqui? Tô. Então, precisa fazer todo esse caminho inverso para chegar onde? Para chegar aqui, ó. Por que iniciou? Esse é o fator principal do acupunturista. Por que iniciou? Que iniciou? Vamos lá. Tudo bem. Pode ser uma deficiência do Qi do baço. Ok, iniciou lá na deficiência do Qi do baço. O baço transmitiu lá para o rim, transmitiu para o fígado, transmitiu para o pulmão, transmitiu para o coração, porque o baço transmite para todo mundo, porque é ele que leva tudo. Então, é ele que é o responsável de transporte e transformação. Então, ele transporta para todo mundo. Ok, transmitiu. Primeiro ele vai transmitir para o seu filho, que é o pulmão, depois ele vai transmitir para quem ele controla, que é o rim, depois ele vai... O rim pode até transmitir para o fígado via rim, ou o baço pode transferir para o fígado também, num contradomínio, e pode transmitir para sua mãe, né, ali na transmissão filho para mãe. Ou seja, o baço transmitiu para todo mundo aquela deficiência de Qi. Ficou só nisso? Não, daí vai ter, né? O baço com deficiência de Qi vai chegar também numa deficiência de Xue, uma vez, porque pulmão já está também com deficiência de Qi, o coração também tá, o rim também tá, todo mundo participa ali na produção do sangue, então daqui a pouco o sangue também vai ficar com deficiência, ok? Daqui a pouco a deficiência de sangue vai começar a gerar deficiência de Yin. E vai indo. Tudo isso é transmissão. Tá lá, né? Todo mundo transmitindo coisa para todo mundo. Quem está transmitindo? Como que começou essa transmissão? E por que começou essa transmissão? Ok, respondi tudo isso. Tá tudo aqui, tá tudo certo. Faço lá, né, os desenhos, os gráficos, tá tudo certo. Entendi, inicio o início, a transmissão. Aí, só que deficiência de Qi, deficiência de Xue, deficiência de Yin pode gerar um monte de manifestação, porque isso acabou gerando a vertigem, porque está indo no caminho da vertigem. Aí você tem uma relação aqui com a causa. Por que eu tenho que ter vertigem?
começou tudo, transmitiu tudo e foi aqui. Mas tudo isso foi baseado aqui, ó. Por que iniciou? Por isso eu preciso ter a causa. Por que iniciou? Pode ser um transtorno emocional? Pode. Transtorno emocional é aquilo que mais causa distúrbios internos no Zangfu. Então, enquanto eu tenho aquela causa, eu tenho lá ainda o desenvolvimento. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo porque tem aquela causa. Tudo isso está sendo gerado pela causa, mantendo por conta da causa. Ok, então desenvolveu a vertigem. Tudo isso foi para desenvolver a vertigem. E agora cai na manutenção. Já desenvolvia a vertigem, agora mantenha-se vertigem. E é aqui que eu pego. E quando a gente fala, tem deficiência do yin do rim. Ok, é a manutenção. É aqui. Eu só respondi a manutenção, mas eu não respondi o desenvolvimento, eu não respondi a transmissão, eu não respondi o início e eu não respondi o principal, porque iniciou. Tudo isso é de acupunturista para acupunturista. Como tratar a vertigem, procurando. E não é só vertigem, gente. Aqui eu estou dando exemplo da vertigem, mas isso aqui você pode usar para todos os outros, as outras manifestações. Não vou falar doenças, porque nós não tratamos doenças. Lembrando, nós não tratamos doenças. Nós tratamos o quê? Padrões de desarmonia que geram manutenção, que geram manifestações. Nós tratamos. E nem nós tratamos manifestação. Manifestação é um dos nossos tratamentos, mas o nosso tratamento principal é aqui, ó, causa e início. É aqui o nosso foco principal. Ah, então você não trata a manifestação? Claro que eu trato, mas eu trato uma coisa e o meu foco principal é aqui. Por quê? Porque olha só, quem é que está mantendo tudo isso aqui? Quem é que está mantendo tudo isso aqui? É todo esse caminho te traz aqui. Tudo isso está fazendo a manutenção, a manifestação. E se eu um dia, né, eu acabar com isso aqui, como que vai se manter? Não se mantém. No entanto, se o acupunturista continua só tratando a manifestação, que é a vertigem, ele não trata isso aqui. Isso quer dizer que aquela vertigem vai melhorar um pouco, vai melhorar um período e vai voltar. Vai melhorar um tempo e vai voltar. E vai, não vai, volta, e vai, e volta. Ah, mas isso pra mim é bom, porque eu sempre vou ter paciente. Nem vou comentar. Que a vertigem é uma manifestação, a gente já sabe. E aí agora, quais outras manifestações estão acontecendo? Veja, quais outras manifestações estão acontecendo? No paciente A, tinido, rubor facial, náusea. No paciente B tem plenitude peitoral, sensação de sufocação. No paciente C tem a palpitação, insônia, respiração curta e o cansaço. Ótimo. Quais são as outras manifestações? Por quê? Porque tudo isso é importante. Porque tudo isso faz parte de transmissão, de manutenção, de desenvolvimento. Tudo isso faz parte. Vamos pegar aquele primeiro paciente que apresenta vertigem acompanhada por tinido, rubor facial e náusea. Agora, eu preciso, além disso, fazer o diagnóstico? Claro, porque isso aqui é só metade da história. A outra metade eu preciso ter certeza do que é isso. Embora eu vou ter ainda, né, o método diagnóstico que tem a anamnese, eu vou pegar ainda que tem pode ter, né, irritabilidade, pode ter sonhos excessivos, um gosto amargo na boca, ainda pode ter dor na região lombar ou então no joelho, ver a língua, ela tá vermelha, saburra amarela, ou então pode nem ter saburra, o pulso tá em corta e pode estar rápido, pode estar fino. Ou seja, através dos 4 métodos de diagnóstico, eu vou fechar
qual é a síndrome, qual é o padrão. Então, com essas informações, eu vou chegar aqui na hiperatividade do íon do fígado. Lembrando que essa hiperatividade do íon do fígado está onde? Está aqui, ó, manutenção, que é a manifestação. Então, eu tenho como manifestação a vertigem com todos aqueles sinais, que é tinido, irritabilidade, sonhos excessivos, gosto amargo. Tudo isso faz parte da hiperatividade do íon do fígado, que são manifestações, que estão na manutenção. Lembrar que estão na manifestação. E antes de colocar a primeira agulha, precisa encontrar os padrões que estão mantendo, desenvolvendo, transmitindo e causando. Preciso encontrar isso antes de pensar, vou tratar a hiperatividade do íon do fígado. Isso eu tenho ponto bom para hiperatividade, que é tira e queda. Tem, claro que tem pontos excelentes para hiperatividade do íon do fígado. Vou usar? Claro que eu vou. Por quê? Porque isso é uma manifestação. Porém, o meu tratamento não pode ficar só na manifestação. Eu preciso encontrar como ele se desenvolveu, transmitiu, iniciou e qual é a causa de tudo isso. Tudo isso na primeira sessão? Não necessariamente na primeira sessão. Você tem um tempo de trabalho, você tem um tempo para desenvolver o seu pensamento, você tem um tempo para verificar tudo isso. Você precisa conhecer melhor o seu paciente. Não é tudo na primeira sessão, mas na primeira sessão você pode só tratar a hiperatividade do íon do fígado? Pode. Por quê? Porque é manifestação, e a manifestação vai diminuir, o paciente vai ficar, nossa, agradecido, nossa, aquele acupunturista é fantástico, ele realmente diminuiu a minha vertigem. É muito bom, mas lembra da humildade? Não fique se achando que você é o melhor acupunturista porque fez isso. Não foi o melhor acupunturista, foi aquele acupunturista que não fez mais do que obrigação. Eliminar ou diminuir a hiperatividade do íon do fígado. Mas o acupunturista mesmo vai atrás da onde? Vai atrás do restante. Não fica se gabando só porque eliminou uma manifestação. Essa é a diferença do acupunturista. Que é o acupunturista que se gaba porque eliminou uma manifestação, mas não fez nada aqui. Nem pensou que tem. E os outros padrões que têm a vertigem como manifestação? Nós vamos ter a deficiência de Qi Shui. Uma deficiência de Qi Shui pode gerar vertigem? Pode. Bastante. Aquela vertigem, principalmente essa, que é agravada com esforço físico, tem insônia, respiração curta, muitas vezes está relacionada com a deficiência de Qi Shui, porque se eu não tenho Qi Shui, se eu faço algum esforço físico, isso piora, isso consome bastante Qi Shui, que vai ainda, né, lá no mar da medula, está sendo afetada por conta dessa deficiência de Qi Shui. Também pode ser uma mucosidade obstruindo o mar da medula. Pode ser aquela mucosidade obstruindo os orifícios do coração. E veja, voltando aqui um pouco na deficiência de Qi e Shui. Quando a gente tem aqui, né, no início, a deficiência de Qi, depois deficiência de Shui, tudo isso vai lá para fígado, por exemplo, vai dar uma deficiência lá no fígado, vai causar uma depressão do Qi do fígado. Além da depressão do Qi do fígado, vai ter a deficiência de Shui do fígado, gerando uma deficiência de Yin do fígado, e isso tudo está gerando o quê? Vento. Está aumentando também o Yang do fígado. Isso pode gerar uma hiperatividade do Yang do fígado, pode gerar um calor do fígado, pode gerar uma subida do Yang do fígado, pode gerar tudo isso a partir do que? Da deficiência do Qi Shui. Porém, esse é um dos caminhos. O outro caminho que a deficiência de Qi Shui vai, aí é o caminho. Tem o outro caminho que vai pegar a hiperatividade, que vai chegar aqui na
manutenção, na manifestação, que é a hiperatividade do yang do fígado, mas tem um outro caminho que começa lá na deficiência de Xue, que vai chegar na deficiência do mar da medula, que não é a hiperatividade do yang do fígado, mas é uma deficiência do mar da medula. Então, a partir de um início, por isso que tem a transmissão e por isso tem o desenvolvimento, porque cada um desses lugares aqui é como se tivesse, dizer assim, outros caminhos que eu posso traçar a partir daquele ponto. A partir dessa transmissão, eu posso escolher ir para um lugar, eu posso escolher para ir para outro lugar, eu posso escolher para ir para esse. Começa a agora ir por caminhos diferentes, mas tudo isso não é aleatório. Tudo isso, toda essa escolha do caminho vem daqui. Então, descobrir qual é a causa é descobrir qual é o caminho que aquela pessoa escolheu para fazer. Qual é o caminho que ela escolheu? Ela escolheu ir lá para o fígado e provocar uma hiperatividade do yang no fígado? Sim. Não, eu quero ir lá para o mar da medula, eu quero obstruir o mar da medula, eu quero colocar um monte de mucosidade lá para obstruir o mar da medula. Então ela escolheu o caminho a percorrer. Não é aleatório. Se vocês acham que tudo isso, todo esse desenvolvimento é aleatório, não é aleatório. Existe um motivo, um porquê. Buscar esse porquê é a resposta que todo acupunturista deve se esforçar para fazer. Em todos esses casos, encontrar os outros padrões de desarmonia para que o tratamento seja o melhor. Ou realmente resolver aquela vertigem com tudo que tem para trás. Então, não é só vertigem? Não. É o cansaço que ele vai deixar de sentir, é a palpitação que ele vai deixar de sentir, é a insônia que ele vai deixar de sentir, é a plenitude peitoral que vai deixar de existir. Tudo isso faz parte do tratamento da acupuntura. Não pode focar numa coisa só. Por quê? Porque não existe uma coisa só no nosso corpo. Somos integrados. Então, como seres integrados, uma coisa está aqui, está ali, está pipocando em todo lugar e estão tudo conectados. Se pensa que são coisas aleatórias acontecendo, volta para a cadeira de estudante, porque não é aleatório. Tudo isso é orquestrado por conta de uma causa. Como causa, então, nós podemos incluir aqui transtorno emocional. Lembra lá que eu falei que essa causa primordial pode ser um transtorno emocional? E aqui eu já coloquei aquele em primeiro lugar. Por quê? Porque é a principal causa. Mas temos também uma dieta inadequada. Lógico, tem uma deficiência já anterior do estômago e baço. Então veja só, a deficiência do estômago e baço está aqui no início, que tem agora. Por que deficiência? Porque existe uma deficiência do estômago e baço. E aí eu volto ou para um transtorno emocional ou para uma dieta inadequada. Esses dois estão na ponta das causas aqui. Qualquer coisa que eu tiver aqui no início vai ter como causa ou um transtorno emocional ou uma dieta inadequada. E em terceiro lugar, uma atividade física em excesso também pode ter, em menor número sim, pode ter. Tipo assim, o número de pessoas que comem errado é bem maior do número de pessoas que faz atividade física errada. E o número de pessoas que têm transtornos emocionais é muito maior do que quem faz dietas inadequadas. Mas também pode ser uma atividade mental em excesso, pode, da mesma forma, já entra aqui no 1, 2, 3, no quarto lugar. Atividade mental excessiva. Pode ter uma atividade sexual
muito, que pode estar prejudicando? Pode. Mas pode ser uma hemorragia também, um acidente que provocou uma hemorragia. Aí uma mulher que tem hemorragia, uma metrorragia, mas aí, veja só, a metrorragia de novo, a metrorragia está aqui. Aí a gente pergunta novamente, qual é a causa? Se não foi um acidente, mas uma perda de sangue, né, uma hemorragia sem um corte, sem nada, qual é a causa dessa hemorragia? Ok, sempre vai para a causa, que sempre vai para transtorno emocional, dieta inadequada, deficiência de... e vai indo, né? E doenças de longa data. Doenças de longa data também está aqui. Qual é a causa dessas doenças de longa data? Sempre tem uma causa aqui. E essa doença de longa data também tem lá o seu padrão de desarmonia que precisamos encontrar. Então, qual é a causa da vertigem do seu paciente? É essa pergunta que você precisa responder depois que você fez lá um tratamento sintomático, né, de manutenção. Na hiperatividade, por exemplo, é uma hiperatividade do fígado, vou tratar essa hiperatividade. Pronto, o paciente agora já está melhor, tudo. Mas enquanto isso, você está lá, né, pegando dados, pegando informações, melhorando e aprimorando o seu diagnóstico daquele paciente, conversando com ele, para quê? Para chegar na causa. O que está acontecendo? É um transtorno emocional que deu origem a tudo isso? É a dieta inadequada? Então vamos corrigir essa dieta? É uma deficiência do do estômago e do baço que vem por conta de uma dieta inadequada? Então vamos ajustar a dieta? É por conta de atividade física em excesso? Vamos ajustar essa atividade física? E você vai assim, e você vai conhecendo o seu paciente e melhorando essas condições. Isso não acontece de um dia para o outro. Todo esse conhecimento, essa estrada pelo qual o seu paciente percorreu, não está claro de um dia para o outro, ou na hora, não está claro. Tenha paciência para percorrer o mesmo caminho que o paciente percorreu, e para isso tenha olhos, tenha ouvido, tenha olfato, tenha paladar, tenha tato, para percorrer todo o caminho que o paciente fez. Aí sim, você vai estar lá, no meio de tudo aquilo. A hora que você sente que você percorreu o caminho, o trajeto que esse paciente fez por conta daquela causa. Agora você tem aquilo que eu falei. O acupunturista tem total controle da situação. E é isso que precisa. Agora eu tenho total controle. É a hora que ele sabe todo esse trajeto. E agora? O tratamento é cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Todos os sinais e sintomas vão melhorando também, vão acabando, vão indo. E você vai chegar no final do seu tratamento, vai falar: olha, paciente, acabou o seu tratamento, seja feliz e tchau. E não é volte sempre, muito pelo contrário, nós temos que tirar essa frase, volte sempre. Por quê? Porque não é esse o nosso objetivo. Quer conhecer mais sobre a acupuntura, a medicina chinesa? Então inscreva-se lá nos meus canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Tem muita coisa lá para você conhecer. E também curta e compartilhe, ajude meu canal a ter um número grande de acupunturistas para realizar esses 4 métodos diagnósticos. E nem é para realizar, é para perceber a importância dos 4 métodos diagnósticos. Perceber a importância do diagnóstico na acupuntura, porque é assim, primordial para todos os acupunturistas que o acupunturista seja aquele que tem total controle da situação do seu paciente. Então,
Fiquem bem, de coração para coração, acupunturista para acupunturista. Me ajude, compartilhe e curta os nossos vídeos, ok? Muito obrigada pela participação aqui no nosso vídeo. Esteja sempre aí conosco. Um grande beijo.